Se você puder, aplauda ao Senhor com o melhor que você tiver. Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Tu és bendito, Jesus. Verso 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, eu os farei pescadores de gente ou de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Outra versão diz: deixaram tudo e seguiram Jesus. Verso 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Fale com Deus. Peça para que Deus fale com você nessa noite. Amado Espírito, eu creio que o Senhor já tem falado conosco. Através de cada momento deste culto, através do relacionamento que temos contigo. Porém, nessa noite eu peço a Ti que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Que o Senhor nos ensine, nos instrua. Que a Sua palavra quebre todo argumento, toda fortaleza, todo sofisma. Que a verdade absoluta do Senhor quebre toda mentira, todo engano que existe em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto diz acerca de Jesus passando num lugar onde Pedro, seu irmão, estava pescando, enfim. Jesus passa por aquele lugar e diz para eles: ó, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, de pessoas, de gente, como está na tradução. E nesse momento, a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. É importante que nós entendamos o que está acontecendo aqui. Jesus libera uma palavra e eles ouvem essa palavra. Eles permitem com que essa palavra mexa com a vida deles, com o estilo de vida deles. E eles decidem caminhar baseado no chamado de Jesus. Jesus chamou eles e eles responderam a esse chamado. Quantos aqui foram chamados por Jesus? Quando você recebe a Cristo, se assim posso dizer, porque eu já disse outras vezes que na verdade é Ele que nos recebeu, né? Mas quando nós recebemos a Cristo, nós estamos dando resposta para esse chamado. Pastor, aonde aconteceu esse chamado? Na cruz do Calvário, Cristo te chamou. Na cruz do Calvário, eu e você fomos chamados.
E quando nós reconhecemos a obra da cruz, nós reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós estamos dando o primeiro passo. Nós estamos respondendo esse chamado. Amém? O batismo é outro passo que é dado. Amém? Cristo nos chamou. E através do nosso posicionamento, através das nossas atitudes, nós vamos dando respostas. E aqui, Jesus chamou Pedro para que ele vivesse o Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós, até a cruz do Calvário, ela é difícil de se entender de uma forma natural. Porque o Evangelho, ele não é para ser entendido, não tem como se explicar, não é exata. O Evangelho, para que eu e você possamos viver ele, nós precisamos da revelação dele. Como assim? Não adianta nós nos posicionarmos simplesmente, porque nós ouvimos que Jesus morreu na cruz, mas essa tem que ser a verdade minha e sua. Quando é que o Evangelho começa a se tornar na nossa vida, não simplesmente por um conhecimento, mas por uma revelação? Quando nós permitimos que de fato ele mude a nossa forma de viver. O que Jesus teve, ou melhor, o que Pedro teve naquele momento, não foi simplesmente um conhecimento acerca de Jesus. Ele teve a revelação de fato de quem ele era. Pastor, mas lá na frente ele diz, não, foi carne que vos revelou. Sim, você já vai entender o que acontece na trajetória de Pedro. Só que naquele momento não era um homem comum que ele estava vendo. Pedro já tinha visto algo de Jesus, em Jesus, para segui-lo. E algumas coisas começaram a acontecer na vida de Pedro. Ele foi sendo transformado, mas existe uma coisa que Deus queria trabalhar em Pedro, que era a sua identidade. O que Jesus queria lidar com Pedro, partindo daí, não era simplesmente quem, ou melhor, o que ele fazia, mas sim quem ele era. O texto que nós lemos diz que ele era pescador, ok? Pescador pesca o quê, gente? Peixe. Aí Jesus disse para ele, não, você não é pescador de peixe. Você é pescador de... Como assim? Escute. Não importa, não é predominante para Cristo a forma que você se vê. Escute, não é predominante. Por mais que Ele quer que você se veja através dele, amém? Mas o predominante é como Ele te vê. Jesus estava passando e Ele olhou para Pedro, talvez com diversos erros, com um monte de coisa que não prestava. E ainda assim, Jesus olhou para ele e disse, você é pescador de almas. O que Jesus estava falando para Pedro é, não importa como você está, o que você está fazendo, eu não te vejo através disso. Para mim você é pescador de almas. É importante que nós tenhamos esse entendimento, essa revelação, porque naturalmente, muitas vezes nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, quando nós nos olhamos através de nós, do nosso eu e da nossa visão. Só que é importante que você entenda algo. Deus te vê como ninguém vê. Deus te vê como ninguém vê. Todos viam Pedro como um pescador, mas Jesus disse, você é sim um pescador de almas. Existia algo no interior de Pedro que era visto por Jesus.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: existe algo no seu interior que é visto por Jesus. Diga para ela: existe algo no seu interior que é visto por Jesus. E talvez você me pergunte: o quê? Como assim? Sabe por que existe algo? E eu tenho convicção disso, porque foi Ele que colocou aí. E sabe por que Ele vê? Porque Ele colocou. Só que Pedro tinha uma realidade natural. E Jesus estava falando de algo espiritual. Pedro se via de uma forma, as pessoas viam Pedro de uma forma, e Deus estava falando, Jesus estava falando: eu te vejo como pescador de homens. O Evangelho veio fazer exatamente isso na nossa vida. O que o Evangelho veio dizer para mim e para você é: talvez você não se sinta capaz, mas eu te chamo porque eu acredito que você é capaz. A cruz do Calvário te chamou porque Ele acredita que você pode. Pode o quê, pastor? Viver a vontade dEle. Nós encontramos pessoas na caminhada que, quando nós falamos do Evangelho, muitas vezes elas dizem: é difícil, eu tento. É difícil porque nós queremos viver o Evangelho no entendimento natural. Mas quando nós entendemos o que de fato Cristo fez e respondemos o chamado, e decidimos ser o que Ele de fato quer que sejamos, tudo muda. Pastor, quando é que começa o Evangelho na minha vida? Tudo começa você ouvindo a voz de Deus. Tudo começa você ouvindo o chamado dEle. E quando nós decidimos responder esse chamado, algumas coisas começam a fluir. Algumas coisas começam a fluir. O problema é que quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós achamos que tudo vai ser do nosso jeito. A nós foi pregado um Evangelho que não tinha dificuldades. A nós foi pregado um Evangelho que Deus chamava aqueles que falavam bem. Não, pastor, eu não falo muito bem, não. Escute. Deus não te chamou pelo que você faz, mas sim por quem você é. Não é se você tem eloquência no falar, ou se a sua dicção é boa. Mas Deus te chamou porque existe algo que você carrega. Existe algo que você carrega. Como assim? Ele colocou dentro de você. E quando Ele te chamou, Ele está dizendo: vem, vem, porque eu tenho as ferramentas para liberar esse rio que está dentro de você, porque eu coloquei esse rio aí dentro. E quando nós começamos essa caminhada com Cristo e permitimos com que Ele vá ajustando o nosso registro, sabe? Ele vai ajustando, ajustando, e Ele vai abrindo. Daqui a pouco, o que está dentro começa a fluir e começa a tocar pessoas, famílias e gerações. Só que isso não está ligado ao que eu faço, mas sim aquilo que Ele colocou. Quem eu sou, baseado naquilo que Cristo diz. Jesus passou e disse: Pedro, vem. Eu não sei se você consegue dimensionar isso. Ninguém conseguia de uma forma natural entender o que estava acontecendo. Só que o Evangelho não é para ser entendido, ele é para ser vivido. E Pedro foi caminhando com Jesus. Não porque ele era bom, mas sim porque Cristo olhava e via o que ele carregava. A primeira coisa que eu e você precisamos ter convicção: existe algo que nós carregamos, existe algo que você carrega, existe algo que você carrega que a pessoa que está do seu lado não carrega. Você é singular. E Jesus disse: vem. Que na caminhada você vai entender
você precisa liberar o que você tem aí dentro. Só que o chamado de Jesus para Pedro não impediu com que ele vivesse algumas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Mateus ainda, capítulo 14. Mateus 14. Vamos ler a partir do verso 22. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Jesus chama Pedro, e no meio de uma circunstância, Pedro corre o risco de vida. Ele viu a morte diante dos seus olhos. Ele estava num barco que podia afundar a qualquer momento. A tempestade pode afundar o barco, sim ou não, gente? Sim ou não? Preste bem atenção. Pedro tinha começado a caminhar com Jesus. Só que agora, caminhando com Jesus, uma tempestade se levanta. Isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho, sim ou não? Sim ou não? Sim. E esse é o problema que a nós foi falado acerca do Evangelho. Nos disseram que, caminhando com Cristo, nós nunca teríamos tempestades. Infelizmente, isso é mentira. Mesmo caminhando com Jesus, as tempestades vão se levantar. Credo, pastor. Só que deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que ninguém morreu nessa tempestade? Porque Pedro tinha ouvido a voz de Jesus. Mesmo assim, a tempestade se levantou. E é essa a garantia que nós temos no Evangelho. A tempestade pode se levantar. E ela faz parte. Mas a diferença de quem está com Cristo é que com certeza você vai chegar do outro lado. Mesmo em meio à circunstância, mesmo a tempestade se levantando, eles chegaram do outro lado. Eu estou adiantando a história. O que isso significa? Caminhar com Jesus não impede a tempestade,
mas Ele te faz vencer as tempestades. Ele entrou num barquinho, e no meio do caminho, a tempestade se levantou. Talvez muitos diziam, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Essa é outra preocupação que nós temos que tomar cuidado na caminhada. Cuidado com quem você coloca no seu barquinho. O barquinho representa a sua vida. Cuidado com quem você permite com que faça parte da sua vida. E outro detalhe. Nunca deixe Jesus de fora do seu barquinho. Porque é Ele quem diz para a tempestade acalmar. E ainda te digo mais, quando tudo parecer estar perdido, que era o que parecia, Ele te faz andar sobre as águas. Jesus chamou Pedro, ele começou a caminhar com Jesus, mas ainda assim, ele se deparou com algumas circunstâncias. Mas ele não afundou. Ele não afundou. Preste bem atenção. Quando você responde o chamado de Deus, circunstâncias podem se levantar. Mas tenha certeza, você vai chegar do outro lado. Permita com que Cristo esteja no barco. E eles chegaram até o outro lado. A nossa decisão por Cristo não nos impede de viver a circunstância, mas nós precisamos saber quem nós somos em meio à circunstância. E sabe quem você é em meio à circunstância? Você é vencedor, porque Cristo já venceu todas as circunstâncias. O que Jesus queria no meio da caminhada mostrar para Pedro era que Ele de fato era, quem Ele de fato era. O Evangelho, o que quer de fato nos revelar, a caminhada com Cristo, o que de fato quer nos revelar, é quem nós somos, é quem você é. Não baseado no seu eu, mas sim naquilo que Cristo fez. Quando você responde o chamado dEle, você está dizendo, eu quero viver a sua vida. Quando nós reconhecemos a cruz do Calvário, nós estamos dizendo, eu abro mão da minha vida para viver a sua vida. O batismo representa isso. Morrer para o mundo e nascer? Não é isso? Para Deus? Escute. É importante que nós entendamos que o Evangelho veio trazer uma nova vida para mim e para você. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Pastor, como eu sei que eu respondi, que eu estou respondendo o chamado de Deus? Que eu estou vivendo o meu propósito? Quem entende o seu propósito de vida, começa a viver não por tudo que quer, mas está disposto a entregar tudo que tem, para viver aquilo que Cristo chamou. Pastor, como eu sei se o Evangelho, se eu estou vivendo o Evangelho? Se você estiver disposto a entregar tudo que você tem para viver aquilo que Cristo chamou, você começou a viver o Evangelho. Porque o Evangelho não é simplesmente algo que Ele tem a nos dar, essa é a convicção que nós temos. Mas o Evangelho está ligado ao que nós estamos dispostos a dar para viver o chamado dEle. João 21, verso 1.
Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vamos dar uma pausa aqui. Gente, aqui Pedro já tinha negado Jesus. Todo mundo conhece isso? Amém? Esse fato. Pedro já tinha negado Jesus. O homem que tinha deixado tudo para seguir Jesus, encarou tempestades e depois negou Jesus. E o que isso fez na vida dele? Fez com que ele voltasse a fazer o que ele fazia antes. Ele se frustrou. Falou: puxa vida, no momento que era para mim entregar a minha vida por Jesus, eu neguei para mantê-la a minha vida. Quando era para me dar uma resposta à altura daquilo que Cristo tinha me ensinado, eu decidi fugir disso. E literalmente ele deixou tudo isso de lado. E voltou a fazer o que ele fazia antes. Voltou a pescar peixes. Mas para Deus ele era pescador de homens. Mas nesse momento ele voltou a pescar peixes. Só que tem um detalhe. Diz o texto que ele não pescou nada. Esse aqui é o resultado de uma vida com esforços naturais. Quando nós queremos desenvolver algo, construir uma vida baseada no que sabemos. Pedro era pescador. Só que naquele momento ele estava fora daquilo que Cristo tinha chamado ele. Ele tinha voltado a pescar peixes. Não é isso? E Cristo tinha falado para ele que ele era pescador de homens. Existem muitas pessoas que começam a caminhada com Deus, a caminhada com Cristo, e se frustram por ida em situações. Se frustram com pessoas, com circunstâncias. E por esse motivo voltam a fazer o que faziam antes. Decidem voltar às antigas práticas. Só que eu quero te dizer uma coisa. Esse caminho não te fará frutificar. Caminhar debaixo da sua palavra te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Deus tinha algo para Pedro, mas diante das circunstâncias, das frustrações, ele decidiu fugir. E ele falou: agora eu vou voltar a pescar, vou fazer o que eu sabia fazer. Vamos continuar lendo. Verso 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita dos barcos, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Verso 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali
umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Verso 10 disse, Jesus lhe disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Jesus respondeu pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Verso 18, em verdade lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e o levará para onde não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou. Vamos até aqui. Aqui Jesus aparece na praia. Eles já tinham pescado e não tinham pego nada. Eles tinham feito do jeito deles, amém? E não tinham pego nada. E Jesus disse, lança a rede. E eles pegaram peixes debaixo da palavra que Jesus tinha dado para eles. Naquele momento, o que Jesus estava dizendo para Pedro é, assim como você ouviu a minha voz uma vez e deixou tudo para me seguir, você ouviu a minha voz mais uma vez e obteve resultado. Escute, o resultado que nós vamos ter na caminhada cristã não é o quanto nós fazemos para Deus, mas é o quanto nós ouvimos a Deus. Não é o quanto nós sabemos fazer, porque eles sabiam pescar, mas sim o quanto nós ouvimos a Deus e se estamos debaixo da palavra dele ou não. Por ouvir a voz de Jesus, eles lançaram a rede e pescaram muitos peixes. Escute, a prosperidade que nós vamos alcançar, que alcança o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, está totalmente ligado ao quanto nós ouvimos a Deus e fazemos o que Ele quer que façamos. Ele tinha ouvido Jesus, passou por uma tempestade, se frustrou, tinha voltado a fazer o que fazia, mas ainda assim Jesus estava dizendo para ele, existe uma coisa que está errada aqui. Você voltou a fazer o que você queria, mas eu quero te lembrar o para que eu te chamei. Não foi para pescar peixes, foi para cuidar de pessoas. Por isso que Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando assim, ei, não foi para isso aí que eu te chamei não. Não foi para isso aí que eu te chamei. E se você me ouvir, você vai prosperar em todos os seus caminhos. Escute, você quer viver o sobrenatural? Quantos aqui querem viver o sobrenatural?
ande debaixo da direção de Deus. Decida ouvir a voz de Deus. Se permita ser levado pelo querer e pela vontade de Deus. E Jesus leva eles para comer junto, né? E eles comem juntos. Imagino que Jesus falando com eles. Naquele momento eles de fato se encontram com Jesus. Tudo que nós precisamos é de um momento como esse. É nos encontrar com Jesus e permitir com que Ele nos alimente. Porque é isso que vai trazer sentido à vida que Ele nos propôs. E Jesus alimenta e depois diz para Pedro, em outras palavras, volte a fazer o que eu te chamei. Ministerialmente aqui, eclesiasticamente, a gente podia até ter uma explicação para isso. Quando Jesus chamou Pedro, falou para ele, você vai pescar peixes, não é isso? O chamado ali começou evangelístico, aqui já estava sendo revelado o apostólico. Tipo, aqui você vai pastorear. Porque o apostólico é aquele que toca todos os outros ministérios, ok? Pastor, o que isso tem a ver com o chamado? Tem gente preocupada o que vai fazer para Deus, qual é o seu ministério. Você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe em ouvir a voz de Deus, responda ao chamado dele, que no meio do caminho vai ser tudo revelado. Se preocupe em ser quem ele diz que você é, porque fazer vai ser consequência disso. Tudo que nós precisamos nos preocupar não é o que fazer, mas sim o que estamos fazendo, se estamos fazendo debaixo da voz e da direção de Deus. A frustração de Pedro fez com que ele se afastasse. Só que ouvir a voz dele tornou ele um dos maiores discípulos de Jesus. Vidas foram alcançadas por aquilo que ele carregava. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Assim como Jesus chamou Pedro, Jesus te chamou. Talvez você esteja no meio da tempestade como Jesus esteve. Talvez você esteja no meio da frustração, ou melhor, como Pedro esteve. Talvez você esteja no meio da frustração como Pedro estava. Até pensando em voltar a fazer o que você fazia antes. Mas Deus te trouxe nessa noite para esse lugar para dizer, ei, você está jogando a rede no lugar errado. E eu tenho uma palavra para você. Não importa qual é o período que você está. Essas foram as 3 fases que nós passamos nessa noite na vida de Pedro. Ele foi chamado, ele passou por tempestade e ele se frustrou. Eu não sei qual é a fase que você está, mas uma coisa eu tenho certeza. Seja onde for que você estiver, a voz de Deus te alcança e muda a sua vida, a sua história. Queria pedir que você se colocasse de pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria que você parasse um pouco para refletir. Baseado nessa mensagem, qual fase, qual momento você está?
Você já reconheceu o chamado de Deus, a voz dele, de quem você é? Ou talvez você está no meio da tempestade, clamando por Jesus. Ou no meio de tantas frustrações, de ter tentado e não ter conseguido. E talvez você diga, não, mas eu lancei várias vezes a rede, mas não deu certo porque foi da sua forma, no seu conhecimento. Seja qual for o momento que você estiver vivendo, eu queria que você abrisse sua boca e falasse com Deus. E dissesse, Deus, eu quero te ouvir. Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Seja me chamando para seguir o Senhor, seja para andar por sobre as águas, ou seja para voltar a fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Fale com Deus nessa noite. Abre o seu coração para Ele e diga, Jesus, eu estou cansado de lançar a rede e não pegar nada. As minhas forças estão se acabando. Diga, Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Assim como Pedro disse também, Jesus, eu estou afundando, me ajuda. Me dá a sua mão. Ou assim como Pedro ouviu o chamado de Jesus dizendo, larga tudo, vem. Eu e você precisamos ouvir a voz dele. Não é o quanto sabemos dele, mas o quanto ouvimos ele. E quando nós ouvimos ele, nós entendemos quem de fato somos. Existe algo que você carrega. Existe algo que você carrega e ele olha para isso, porque foi ele quem colocou aí. Foi ele que colocou aí. Do passado eu carreguei e vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era condenado, era eu, condenado, era eu. A bagagem do passado eu carreguei e vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu.
aos céus. Espírito Santo, eu declaro a sua voz alcançando aquele que está pescando, que estão em práticas que o Senhor não os chamou. Eu declaro ele ouvindo a sua voz dizendo: vem e siga-me. Eu declaro, Jesus, a sua voz alcançando aquele que está afundando no meio da tempestade e dizendo: vem, meu filho, você não vai morrer afogado, nós vamos chegar do outro lado. Filho meu, filha minha, você não vai morrer afogado, nós vamos chegar do outro lado. Jesus te chama a andar sobre as águas hoje. Que a voz de Jesus alcance você que abandonou o ministério por frustrações, por não conseguir corresponder, por não ser. Jesus diz: volta a fazer o que eu te chamei. Escute a voz dele nessa noite. Ele está te chamando, ele está te chamando, ele está te chamando. Escute a voz dele. Vamos, vamos, ouça a voz dele nessa noite. E toda fortaleza caia por terra. Que a verdade de Cristo te alcance em nome de Jesus. Ele foi julgado. E ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em vós, em vós, em vós. Existe um poder que está dentro de você. Existe uma vida. Existe algo que você carrega. Existe algo que você carrega. Existe algo, uma verdade que você carrega. Pessoas precisam dessa verdade. Levante suas mãos ao céu só mais uma vez e diga: Jesus, eu decido ouvir a sua voz. Eu decido ouvir a sua voz. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Jesus, Jesus, Jesus. Faça como Pedro, diga: Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Levante sua voz e diga: escandaloso amor. Escandaloso amor.
Quantos receberam a vida do Senhor? Quantos receberam deste amor? Então vamos, libere dessa vida, libera, vamos. Se você tem vida, vamos. Vamos. Que a vida possa fluir através de você. Chorela mamamachu de camamae. Oria machu de calabanae. Louvado seja. Louvado seja. Eu queria fazer um convite nessa noite. Você que achou que você veio para assistir um batismo, foi engano seu. Deus te trouxe aqui porque Ele queria que você ouvisse a voz dEle. E você não vai sair daqui da mesma forma. Só que eu queria falar com pessoas específicas nessa noite. Você ouviu essa mensagem e você conseguiu ouvir a voz de Jesus dizendo: ei, deixa tudo e me segue. E você quer reconhecer Jesus como o único salvador da sua vida. Você que estava afastado dos caminhos, tinha voltado a pescar. Jesus diz para você: ei, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. Tanto você que nunca ouviu falar sobre Ele e nessa noite reconhece Jesus, tanto você que também já ouviu falar sobre Ele e abandonou a caminhada, voltou a pescar. Mas hoje você quer voltar, você quer ouvir a voz de Cristo novamente. Você ouve a voz dEle. Eu queria pedir que, se você quer receber a Cristo, você levantasse a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Levante a sua mão direita no seu lugar. Se você já conhecia Cristo e estava por algum motivo afastado e nessa noite quer voltar a caminhar com Cristo, levante sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Pastor, eu ouvi a voz de Deus me chamando nessa noite. Vou fazer mais uma vez só esse convite. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, se você quer dar um passo para Ele e permitir com que Ele entre na sua vida e mude a sua história, se você quer voltar para Ele, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Queria pedir que você aplaudisse o Senhor com o melhor que você tiver.